Bem, estamos aqui com Antônio Teixeira, autor do livro Psicopatologia Lacaniana, que vai ser lançado no dia 13 de maio na livraria Scripton, de 11 às 15. E dando continuidade às entrevistas com os autores mineiros no portal Minas com Lacan, Antônio nos recebeu muito gentilmente no seu consultório. Primeiro, parabéns pelo livro, organizado junto com a Luísa Caldas. E quando eu fiquei sabendo desse livro, Antônio, o título já me chamou muita atenção. Psicopatologia lacaniana, que não é um termo que a gente pensa que vai conjugar muito bem a psicanálise, né? Como é que se deu o nome, se pensar nesse título? Queria que você nos explicasse um pouquinho, dissesse um pouquinho sobre ele. Bom, o título ele decorre de uma motivação prática relacionada ao fato de que eu sou professor do curso de psicopatologia da UFMG e ao longo de vários anos eu tenho me encarregado dessa disciplina, sobretudo da parte de semiologia, e uma das coisas que a gente encontra ao trabalhar essa disciplina junto com os alunos é uma presença muito forte de livros de tendência puramente descritiva dos dados semiológicos. Então vocês encontram, via de regra, tirando o livro fundador de Jasper, que trata de uma perspectiva, digamos, fenomenológica husserliana, o que a gente encontra posteriormente, pelo menos nos livros que são traduzidos no Brasil, são manuais de psicopatologia de tendência descritivista, em que a gente vê uma certa carência de um pensamento que possa explicitar o mecanismo subjacente àquilo que é descrito nesses livros. Então, quando a gente estuda o delírio, por exemplo, no livro de Dalva Larrondo, de Isaías Paim, você tem toda uma descrição do delírio, como é que é um delírio erotomânico, como é que é um delírio persecutório, como é que é um tipo de apresentação fenomenológica de um determinado quadro, mas você não tem ali, por exemplo, uma tentativa de dizer, a partir de uma teoria explícita, o que é o mecanismo, qual é o mecanismo subjacente àquela alteração do pensamento que se entende, por exemplo, com o nome de delírio. A gente vai encontrar em Lacan, por exemplo, uma perspectiva que nos orienta, a ideia de que a inserção do sujeito na linguagem já se abre para a questão do delírio pelo simples fato de que a linguagem não tem um vínculo, vamos dizer, natural com a realidade. E toda maneira de significar a realidade através da linguagem requer, vamos dizer, uma espécie de imposição normativa do que a gente chama de significantinese, que coloca a linguagem para significar a realidade a partir de uma determinada prática discursiva. Então, quando a gente vai estudar o delírio, sobretudo como ele se apresenta no âmbito da psicose, a gente vai ter uma teoria, nós vamos ter uma teoria que nos mostra que a psicose é uma estrutura marcada por uma recusa a essa submissão normativa da linguagem a uma prática discursiva determinada. A psicanálise, sobretudo de orientação lacaniana, e por isso que o livro é um livro que elegeu a orientação lacaniana para elucidar essas questões, ela nos permite ver o que estaria então de subjacente ao delírio no próprio mecanismo de funcionamento da linguagem. E como que a psicose ela se coloca, não propriamente falando no nível deficitário de uma patologia orgânica, mas no nível também de uma recusa ética do sujeito em se submeter a uma determinada imposição normativa sem a qual ele não participa de uma comunidade discursiva determinada. Bom, a gente costumava até dizer, né, que se você vê um louco diante de um aquário comandando o movimento de um peixe,
A gente diz que ele está delirando, porque a linguagem dele não vai ter nenhuma relação com o objeto. Mas a gente vê, por exemplo, duas pessoas diante da televisão gritando para o jogador subir e cruzar a bola para o ponto esquerdo. É mais provável que o peixe ouça o psicótico diante do aquário do que o jogador na televisão. E, no entanto, a gente se empolga, mesmo sabendo que aquilo ali não tem, vamos dizer, esse vínculo de realidade, a gente se empolga como se isso estivesse acontecendo. E o que marca, de certa maneira, uma diferença é que esse delírio, ele não é um delírio no sentido estrito do termo, porque ele comporta uma compartilhação, um laço social, ele comporta uma prática discursiva que é compartilhada entre várias pessoas. Uma maneira da gente dizer como é que a teoria lacaniana, ela não só descreve, mas ela nos dá o mecanismo daquilo que se encontra nos livros de psicopatologia superficialmente descritos. Sim. Então não é um livro que se pretende ser descritivo, e o Laurent destaca ser uma experiência, um livro que pode acontecer em função da experiência brasileira com a reforma psiquiátrica. Assim, isso é o nosso caro Henrique Laurent foi muito generoso na apresentação desse livro, mas eu acho que, afora a generosidade, ele toca num ponto muito certo, que é a relação do discurso psicanalítico com o discurso antimanicomial. Sim. Que aconteceu no Brasil, a gente chegou inclusive a fazer uma pesquisa em torno disso, mas é uma articulação que está ligada ao fato de que a reforma antimanicomial, ao extinguir ou a diminuir a presença dos serviços fechados, ela vai, vamos dizer assim, modificar o que seria uma experiência controlada, uma experimentação controlada do tratamento da doença mental, porque o hospital fechado ele permite codificar parâmetros, ele permite colocar o tratamento no nível de uma certa experimentação, regularidade, presença do visita, tempo de sono, etc., o que o paciente vai poder ver ou não. E quando você passa para o serviço aberto, você vai introduzir variáveis que não são mais controláveis, porque o paciente passa a frequentar a cidade, você não sabe o que ele vai encontrar, o que efeito isso vai ter, como é que isso vai evoluir. Ou seja, toda a teoria que pensava a loucura a partir de o tratamento da loucura a partir de uma experimentação controlada, ela se esvai ali. E a psicanálise, ela é convocada por esse movimento justamente porque ela é justamente um dispositivo que permite pensar o tratamento da doença mental, da psicopatologia, fora de parâmetros codificados, a partir das soluções que o próprio paciente apresenta ao longo dos encontros que ele vai ter durante a sua existência. E ela nos ensina a extrair da própria maneira que o paciente responde a isso as soluções que ele inventa e que devem ser, de certa maneira, otimizadas na evolução do tratamento. Eu acho que existe uma articulação orgânica interessante entre o discurso da reforma e o discurso da psicanálise, no sentido em que os dois eles se integram nessa perspectiva. Sim. O livro também ele tem várias fontes interessantes, eu também queria te parabenizar, né, e a Heloísa Caldas também. Outro ponto que me chamou a atenção foi a forma como vocês produziram esse trabalho, assim, que vem de uma inspiração do grupo francês de Bourbaki. Explica pra gente um pouco como que foi essa... Parece que uma pessoa escrevia, vocês debatiam e depois uma outra pessoa retomava o texto. Foi isso mesmo? Conta pra gente a experiência da escrita mesmo. Foi uma experiência interessante. A gente queria que esse livro não fosse uma coletânea de textos. Sim.
a gente não queria que esse livro fosse várias pessoas falando de um assunto a partir de um ponto de vista individual. A gente queria que esse livro respondesse a uma orientação, a um projeto. E o projeto que motivou a existência desse livro é o de expor a necessidade epistêmica do discurso lacaniano para tratar de questões que são da ordem da prática clínica, no nível da semiologia. Então não se tratava de dizer o que cada um pensa, mas de extrair uma necessidade epistêmica que seria, vamos dizer, que transcende as opiniões particulares. E a gente, eu não tenho alcance matemático para entender os tratados do livro, tirando alguma coisa mais, de mais fácil acesso, mas eu sabia muito, eu tinha uma ideia, vamos dizer, do que foi a inspiração do grupo de Bourbaki, que foi um grupo que se formou justamente em resposta à insuficiência dos manuais de lógica matemática com que se trabalhava naquela ocasião, e eles vão tentar criar alguma coisa que pudesse suprir essa deficiência. E um aspecto muito importante do trabalho da pesquisa em matemática é que não existe opinião matemática. Não existe ponto de vista matemático. A matemática ela tenta ser uma discursividade que transcende a particularidade dos pontos de vista. E a gente tinha nessa inspiração desse livro um projeto que pudesse também transcender as opiniões, as particularidades de cada um. Sim. Então, com isso a gente se orientou no projeto em que, como se fazia no Bourbaki, cada uma pessoa individual, ela iria escrever um texto de semiologia sobre um determinado tema, como no Bourbaki uma pessoa escrevia um artigo sobre um problema de lógica matemática. Aquilo era debatido intensamente com a comissão, com as pessoas que se reuniram em torno desse projeto, e depois o resultado desse debate era tomado por uma outra pessoa que reescreveria isso a partir desse debate. Quer dizer, é um esforço de orientar o resultado disso como alguma coisa que transcende a opinião e o ponto de vista, e que estaria muito mais articulado à necessidade epistêmica do discurso lacaniano do que o que cada um pensa desse discurso. Sim. Essa que seria a ideia de inspiração desse projeto, Sim. que a gente, pelo menos, tentou materializar. Foi interessante porque as reuniões eram muito ricas, eram muito cheias de debate. A diferença é que o Bourbaki as pessoas não assinavam. O Bourbaki é um grupo... Assinava o Bourbaki. É um personagem histórico, Nicolas Bourbaki, que foi uma ficção que eles usaram, mas a ideia é que se estabelecesse textos que não fossem colocados no nível do que cada um pensa. E aqui vocês escolheram por assinar. Porque a gente tinha uma questão política de produção universitária, de que as pessoas também, várias pessoas queriam poder se apresentar na autoria desse livro, mas só o fato das autorias não serem individuais e que elas tenham passado por esse trabalho já modifica alguma coisa como a gente gostaria que fosse, né? O que o Lacan tentou fazer em Silicete, né? Um conjunto de textos sem assinatura, parece que não foi um projeto que teve sequência, mas de certa forma, uma ideia inspirada no ideal do matema, como aquilo que se transmite integralmente, ou seja, como o saber que se transmite sem o nome de quem o enuncia. O saber que se transmite integralmente, ou seja, sem o nome próprio, articulado aquilo que está ali posto. Foi um pouco essa ideia de base que a gente tentou trabalhar. Deixa um pouco para as pessoas poderem querer ler o livro. Mas esse livro aqui,
ele responde, num certo sentido, ao fato de que os livros de psicologia que a gente tem disponíveis, basta que o aluno saiba ler, porque uma descrição não requer não tem um pensamento elaborado, né? Não requer um esforço de transmissão. Se você pegar um livro de psicopatologia, uma descrição não precisa de alguém estando perto para trabalhar no livro da elaboração. Esse livro ele não é tão simples assim, não. Esse livro ele requer alguém que entenda de alguma maneira do que está sendo colocado aqui e que essa pessoa acompanhe uma leitura do que está sendo posto. Mas, ao mesmo tempo, ele se pretende ser instigante, ele se pretende produzir leitores. A ideia dele é levar, eventualmente, o aluno a se dizer que se eu não for estudar essa teoria, se eu não investigar isso, eu não vou ter como alcançar a explicação, o entendimento de coisas que eu encontro na minha prática aqui. Vamos lá. Um convite. A ideia é que esse livro ele produza leitores, não só dele, mas de coisas que são... disparar outras leituras, né? Tá certo? Obrigado, Antônio. E lançamento dia 13 de maio, na Scripton. Estaremos lá. Obrigado. Vocês são generosos de estarem aqui promovendo uma coisa que eu acho que é muito significativa, um projeto que eu quis que ele acontecesse, né? E que se deve, eu devo lembrar sempre a iniciativa do nosso querido colega Marcelo Veras da Bahia, que foi quem me convocou há 3 anos atrás a produzir esse livro a partir de uma conversa que a gente teve e que disponibilizou todos os meios para que isso pudesse acontecer. E a Heloísa Caldas também, que participou comigo com muita paciência, inteligência e astúcia para que isso pudesse se materializar. E a vocês pelo carinho, pela atenção que vocês tiveram. Obrigado, Antônio.